Está gravando. Wanda, boa noite. Bem-vinda ao canal da oficina, né? A sala de eventos da oficina. Agradeço por você se disponibilizar a fazer essa entrevista, ter aceitado o meu convite. E a ideia aqui é a gente produzir conteúdo de autoconhecimento, que é basicamente o que o trabalho da oficina produz. Então, eu vou começar aqui te situando no espaço-tempo, tá bom? Ok. Se for alguma informação que você não quiser compartilhar, se dizer, essa aí eu vou passar. Aí não tem problema. Tá bom. Tá. Tranquilo. Onde você mora atualmente, Wanda? Interior de São Paulo, Presidente Prudente. Você é nascida aí? No Paraná. Você nasceu no Paraná. E quanto tempo você está em Presidente Prudente? Eu estou aqui há 9 anos. E você foi... Por que você foi para aí? Eu morava numa cidade vizinha daqui. Minha família mudou para essa cidade chamada Santo Anastácio quando eu tinha 5 anos. Aí eu fiquei lá até os meus 18. Aos 18 eu fui cursar psicologia em Assis, que também é interior de São Paulo. Me formei, arrumei emprego, fiquei morando por lá. E aí depois, por conta de um trabalho melhor, eu mudei para cá. Entendi. Eu também não sou de Uberlândia, não. Eu morava em São Paulo e vim para cá fazem 12 anos. Mas já tá com sotaque, parece que nasceu aí. Não, mas eu não sou paulistano, eu sou paulista. Conhece São José do Rio Preto? Conheço. Então, eu morei lá na minha infância, então o meu sotaque é do interior de São Paulo. Aí, quando eu fui para São Paulo, eu ganhei um pouco de sotaque paulistano, mas nunca cheguei a convencer os paulistanos. Não convence, não. Aí, mas eu morei muito tempo em São Paulo, porque eu morei em São Paulo dos 14 até os 40 e tal. Mas aí quando eu vim aqui para Uberlândia, que o pessoal fala mais relaxado, juntei o meu caipirês com o mineirês dele. Ficou assim. Você foi para Uberlândia por quê? Eu não aguentava mais São Paulo, estava muito estresse lá. É. É muito puxado lá e o custo de vida muito alto. Então eu estava naquela batida assim de trabalhar para pagar as contas e fazer mais conta para trabalhar mais para pagar as contas e fazer as contas e aí ficava nesse tava puxado. Aí eu queria ter tempo para fazer outras coisas assim, além de ter que trabalhar só para ganhar dinheiro. E aí eu tive essa ideia de sair, não, vou sair de São Paulo. Eu já tinha tentado sair de São Paulo uma vez. Eu fui morar no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto, ali, Mirassol, num sítio. Aí eu passei 1 ano e meio morando no sítio, mas aí por conta de relacionamento e tal, acabei voltando para São Paulo. Então essa foi a primeira vez. Agora a segunda vez deu certo. Vim para Uberlândia, eu tô aqui há 12 anos. Que bom. Essa é uma pergunta que as mulheres não gostam de responder, mas eu faço. Quantos anos você tem atualmente? 48. Legal. Você é casada? Não, separada. Recentemente, aliás. Essa era a próxima pergunta. Você já foi casada? Então você já foi o primeiro casamento que você divorciou? Segundo casamento. Segundo? Tá Segundo e bem, né? último. Segundo e último. Eu tô no Não tem mais terceiro. casamento. Aqui não vai ter mais. Eu tô no terceiro. Quando chegou no segundo, eu falei a mesma coisa que você. Não, agora eu só aceito namoro. Casamento está encerrado. Não Tá aceito mais. certo. Você tem filhos, Wanda? Tenho um menino de 15 anos.
Um só. Um só quis um. Ah, e mora com você? Mora comigo, só nós dois. E dois É, cachorros e duas galinhas, e uns dois ou três também. Que eles ficam tem aqui. galinha mesmo ou você tá zoando? Tem galinha, posso te mostrar ela, inclusive. Por conta de escorpião. Aí eu arrumei Ah, duas para um fazer companhia para outra. é verdade, né? A galinha como escorpião. Bem, boa ideia, boa estratégia. Qual é a sua profissão? Psicóloga. Se dinheiro fosse desnecessário para você e você pudesse ter exatamente a profissão que deseja, você continuaria exercendo a mesma profissão? Com certeza. Então, é sinal que você está na profissão certa. É, eu gosto. Bom demais. Agora já te situamos no espaço-tempo. Agora eu vou para a sua história. Quero saber um pouco da Wanda, tá bom? Eu Tá. quero saber e todo mundo que está assistindo aqui quer saber também. Então você vai. Lembra que se você não quiser falar, só fala. Ferrari, passa. Não tem problema. Quais são as melhores lembranças da sua infância? Brincadeiras com as outras crianças. É o que eu Tipo o mais tenho. quê? Ah, esconde-esconde, rela-rela. Eu fui aquela criança que pôde brincar na rua, sabe? Tive essa liberdade de ir para a escola a pé. Essa parte da infância que eu mais gosto, assim. A minha também foi similar à sua. Essa infância foi aonde? Foi. Foi aqui em Santo Anastácio, aqui do lado. É uma cidade pequenininha, de 25 mil habitantes. Então todo mundo conhece todo mundo. Aí eu tinha muita liberdade de trafegar pela cidade, assim, muito livre, de bicicleta, atravessar a cidade, sabe? Mãe e pai largava solto, porque não tinha perigo mesmo naquela época. Ainda, Santa Anastácia ainda é assim ou não é mais? É, eu tive o privilégio de morar lá um tempo com meu filho e eu tive a emoção de ver o meu filho fazendo todas as coisas que eu fazia, né? Eu fui Ah, então ainda. na casa que eu fui criada, então ele brincou na mesma rua que eu brincava. Foi xingado pelos mesmos vizinhos que já estão bem mais velhos, né? Quando a bola cai no quintal, coisa toda, uma pipa. Ele Aham, acabou passando por tudo que eu passei. Foi muito legal ter essa experiência. bacana. E quais são as piores lembranças da sua infância? Ah, pai e mãe brigando. Isso me marcou muito, né? Brigas de família, assim, não só pai e mãe, às vezes tios, tias. Essas são as piores, assim. Aham. É, quais eram os seus ídolos na infância? Quem que você admirava? Ó, na infância mesmo, assim, até 7, 8 anos, era assim, Super-Homem, a Mulher Maravilha, que era o desenho que a gente assistia, os filmes Batman, Homem-Aranha, Turma do Balão Mágico, Fofão. Esses eram meus ídolos da infância. Legal, é mais ou menos o mesmo da minha geração também. É. Ah, e quais eram os vilões? Ah, o Coringa, a Cuca, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Lembra da Cuca? Lembro demais, dá um A medo que eu Cuca. lá. Hum, lobisomem, né? Nessa época contava muita história, né? De lobisomem, mula sem cabeça. Então eu tinha muito medo desses seres aí imaginários. Não só da TV, né? Bacana. Ah, quando começou seu interesse por autoconhecimento? De 11 para 12 anos, assim, eu era muito diferente, né? Dos outros pré-adolescentes, adolescentes, assim. Eu lembro que eu já me angustiava um pouco com as questões existenciais, porque a minha família não era religiosa, então eu não cresci em nenhuma religião. Não me foi falado assim de Deus, não me foi me apresentado uma
cosmovisão do mundo, sabe? E nessa idade eu me questionava muito se Deus existia, por que havia tanta injustiça no mundo, como é que o mundo tinha surgido, qual que era a finalidade, o propósito. Eu era meio nerd, né? Então, com 12, 13 anos, eu já estava lendo na biblioteca municipal sobre física, astrologia. E aí, nessas buscas, né, essa curiosidade angustiante, aí eu me deparei com um livro do Kardec na biblioteca, comecei a ler. E eu lembro que com 12 anos eu fui para o centro espírita sozinha. Me fizeram um monte de perguntas, mas sua mãe, seu pai e tal. Enfim, me deixaram entrar. E aí comecei a frequentar. Fiquei uns 2 anos lá frequentando. E depois saí dali e fui para outros caminhos espirituais. Fui estudando um monte de coisa, Dá, várias deixa, ordens, deixa eu fazer um pause aí na história para entender. Com 12 anos que você foi no centro espírita, era lá na cidadezinha pequena que você morava? era. Tinha centro espírita lá? Tinha, tem uns Era 4, um. Ah, tinha mais de um? mais de um. Ah, interessante. Ah, bom, aí você foi lá, deixaram você entrar, continua. Pode continuar. Aí deixaram eu entrar, aí eu comecei a frequentar tal. E meu pai e minha mãe não ligavam que eu fosse, assim. Meu pai até que. Eles eram meio católicos, de vez em quando ia na Umbanda, era tudo meio solto, assim, sabe? E aí lá no centro eles falaram que eu era médica, eu tinha que desenvolver, mas que eu ainda não tinha idade, então eu tinha que ir estudando, não sei o que tem e tal. Peraí, deixa eu só fazer uma outra pergunta. Quando você decidiu ir lá, o que te levou para lá? Qual era a inquietude? Você foi lá buscar o Eu quê? queria saber se aquilo que o Kardec falava da existência de um mundo espiritual era real. Eu queria ter a experiência daquilo lá, não só a leitura, sabe? Ah, tá. Eu não E, então, acreditei muito. primeiro você leu Kardec, aí depois foi lá tirar a prova. Eu li o livro dos espíritos, né? Aí eu falei, eu vou ver se isso existe mesmo, porque se existir eu vou poder Como é que confirmar. como é que o livro dos Espíritos foi parar na sua mão? Na biblioteca municipal. Ah, você chegou lá olhando os livros e pegou esse? Eu sempre ia nas estantes, né? Procurar algum livro que falava assim do universo, da vida, da filosofia, tal. E nessa coisa tinha um lá, o livro dos espíritos, no meio desses livros de filosofia, ciência. E aí eu peguei para ver o que falava aqui, e era do Kardec. Muito interessante. Bom, aí você encontrou o livro lá do Kardec, foi lá tirar a prova com 12 anos. Continua, pode continuar. Aí eu fiquei até os meus 14 lá no centro. Enfim, vivenciei muitas experiências lá que foram me levando a acreditar que muitas manifestações ali presenciadas eram da mente das próprias pessoas, sabe? Assim, uma produção Você, mental coletiva. você, quando eles falaram que você era médium, você se tornou médium? Então, eu comecei a desenvolver, mas eu vi que não era. Eu sentia energias, eu sentia as coisas, mas não era aquilo firme, né? Mas não cheguei a incorporar nada, só poderia incorporar a partir dos 18, né? Ah, Tem, tá. só poderia Tem esse desenvolver, protocolo. tem esse Entendi. protocolo. Podia dar passe e tal, aquela coisa toda. Mas aí de 14 para 15 eu saí, porque as buscas continuaram, né? E aí comecei a Peraí, estudar filosofia. você saiu porque você achou que o povo lá estava meio auto-obsediado, é isso? Autossugestionado, Aham, entende? entendo. E eu saí numa época assim, que eu estava lendo muito psicologia, filosofia, aí eu comecei pelo viés da ciência. Também na Uhum. mesma época eu estava estudando teosofia, né, da Blavatsky, e aí, enfim, foi abrindo a mente para
para outras perspectivas. E aí aquilo já não fazia mais sentido para mim. Uhum. E psicologia você começou a estudar o quê? Qual foi as primeiras coisas? Eu encontrei Jung primeiro. Comecei a ler Jung Uhum. nessa época. Aí li Jung, depois li o Freud, concomitante Nietzsche, Schopenhauer, Krishnamurti, bastante coisa de filosofia, sabe? Sempre numa busca, assim, porque tinha uma angústia muito grande dentro de mim, de querer entender quem eu era, o que era o mundo, por que o mundo era assim, assado. Então eu fui Isso aí buscando ciência. você Oi? estava com 16 anos. É, 16 para 17, já prestes a prestar o vestibular de psicologia, né? Você ia para a escola, estava estudando para prestar vestibular e seus colegas gostavam dos mesmos assuntos que você? Não. Você era um mundo que você habitava sozinho, é isso? Totalmente sozinha e bastante angustiada, porque era uma época que não tinha internet, né? Então Não eu só tinha com tinha quem os livros. conversar, só os livros para conversar, entendo. Uhum. Aí eu trabalhava assim, eu comprava muitos livros, do Lobsang Rampa, da, daquele outro lá, eu esqueço o nome, que fala da ayahuasca, sabe? Esqueci o nome dele. O Castanheda, É, o Castanheda, ele fala do peiote, isso. não é? Era muito solitário, muito solitário. Aí tinha as vezes que eu achava que eu era louca, que eu tinha alguma perturbação psiquiátrica, porque tava todo mundo vivendo a vida normal, se angustiando com outras questões, sei lá, emprego, namorado, sei lá. E eu ali pensando no sexo das estrelas. E, eu achava que eu tinha um problema mesmo. Nessa época procurei ajuda psiquiátrica, psicológica também. Tentei parar de estudar essas coisas, mas era mais forte que eu. E aí eu consegui, durante um período, só direcionar para a ciência, né? Fui estudar, aí entrei na faculdade, aí fui estudar muito psicologia, muito neurociência, fisiologia, mas ainda assim não supria aquele buraco, aquela angústia existencial, sabe? E aí, concomitante, eu entrei em algumas ordens, né? Rosa Cruz, Teosofia, aquela do Aleister Crowley, né? A Ordem, Saturno, sei lá como é que é o nome, uma outra ordem que eu tive. Sempre buscando. Aí nisso cheguei no budismo, né? No Zen, comecei a praticar meditação. Tudo Até isso, que cheguei no Advaita Vedanta. tá, calma, calma. Todos esses lugares que você frequentou, essas escolas, essas ordens, existiam nas cidades que você estava morando? Não, algumas eram naquela época, correio. A gente recebia as Nossa, apostilas de casa. Revista, assinava revista, tudo era muito mais difícil que é hoje. E sempre aquela solidão de não ter com quem conversar, sempre sozinho, né? Você e os livros, você e as práticas, né? Porque tinham práticas, né? Enfim, magia, essas coisas, né? Concentração, aquietamento mental, meditação, mas sempre muito solitário, sem ter com quem conversar. Só com o advento da internet começou a melhorar um pouco. o único lugar que você frequentou fisicamente foi a Casa Espírita. Depois foi tudo. Não, não. Aqui em Presidente Prudente, eu morava em Anastácio, mas aqui em Presidente Prudente, eu vinha nas reuniões da Rosa Cruz, quando eu estava na Rosa Cruz, e depois uma outra escola que eu fiz parte, tem aqui, gente, não sei o que do pensamento, agora eu não vou lembrar. Eu frequentei esse lugar que tem aqui também. E tinha também, não bem uma sede, um grupo de pessoas que eles se reuniam na casa de um líder lá, que era da teosofia, né? Então eu frequentei presencialmente essas três. Aí As nesse outras, lugar.
Pode Nas falar. outras não foi. Nesses lugares você conseguia, tinha gente para você conversar sobre os assuntos. Você Tinha, entende? tinha. Mas aí era meio igrejinha, né? Então, assim, eu tinha o dogma, né? Aquelas crenças. Aham, Era tudo dentro daquilo. Não se admitia problematizar aquilo. E aí, para mim, era difícil porque eu tinha uma outra bagagem, né? Filosófica, científica, tinha questionamentos. Aí eu acabava saindo, não durava muito tempo, não, nas ordens. Não durava muito tempo, não. é Teve algo. uma delas, eu não vou falar qual, Aham, tem aquela coisa da projeção astral, né? E eu lembro que eu questionei, né? Eu falei, não, mas isso deve ser uma produção mental, vamos fazer uns testes, então. Deixa um objeto na mesa da minha sala, todo mundo se projeta e vai lá. Se descobrir qual é o objeto, a gente começa a comprovar, tá? Ah, mas ixi, ninguém quer comprovar nada, não. Enfim, é isso. Eu fui saindo de todas por conta de certos dogmas. Para mim, entendo. não dava. E aí ia E, a, migrando para outras, né? e aí de Tentando encontrar uma imigração, explicação plausível plausível para para a quê? realidade, para o mundo. Você já assistiu o filme Mochileiro, Mochileiro das Galáxias? Não. Um dia tem o cara busca, ele busca a resposta. A frase é engraçada, eu não lembro direito. Ele estava buscando a resposta para o segredo do universo, de todas as perguntas e tudo mais, uma coisa assim. Aí, aí ele encontra um supercomputador lá, e aí esse supercomputador supostamente vai responder a pergunta dele e tal. Não, assiste o filme que você vai curtir, você vai estragar a piada. É que Aham. eu lembrei disso aí. Bom, de caminhada em caminhada, você chegou então no seu último degrau, ou seja, o último lugar que você foi o Advaita. Foi. E 2016. conta a sua chegada, como é que foi o primeiro passo aí no Advaita? Bom, eu sempre fui muito dos livros, né? E numa feira do livro eu comprei a Gita. Isso em 2015. E aí eu li a Gita e eu achei muito bonito assim. Eu falei, nossa, essa é a Bíblia indiana, né? Caramba! É lógico que eu não entendi assim os pormenores, mas aquilo me tocou. Aí eu comecei a pesquisar, né, sobre a Gita, e tal. E nessas pesquisas na internet surgiu o nome Advaita Vedanta, não dualidade. Eu comecei a ler sobre aquilo, né, buscar, 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 querendo estudar aquilo, né? E aí busquei vídeos no YouTube, aí encontrei vídeos do Muji, Papaji, Rupert. Comecei a devorar aqueles vídeos. Mas eles fazem um apontamento direto, né? Eu não conseguia entender quando eles falavam: você não é seus pensamentos, você não é sua mente, você é consciência. Eu falava, mas como assim, gente? Eu não sou o que eu penso. Eu não conseguia entender, sabe? E aí, estudando, descobri, né? Assim, ainda pela internet, artigos, essas coisas, que tem um apontar direto, que é o que eles fazem, né? E tem um apontar indireto, que seria uma preparação da mente para você entender o apontamento direto, né? Que era o que esses mestres faziam. E aí descobri que o Advaita Vedanta era um desses métodos. E aí fui estudar e descobri que tinha uma comunidade no Facebook do professor Arlindo Nagar, né? Pequena comunidade, né? Não tinha nem 100 pessoas essa comunidade. E aí eu entrei nessa comunidade, comecei a fazer muita pergunta e comecei a cutucar o Arlindo, né? Era uma comunidade bem parada, assim, o povo quase não participava. Comecei a cutucar o Arlindo, né? Por que você não dá aula? Por que você não dá um curso? Comecei, né? Aí ele jogou a bola para mim, falou: Ó, oh, Wanda, monta o grupo, monta o grupo. Se tiver 5 pessoas interessadas, eu vou dar aula.
Então aí eu comecei, né, mobilizar, chamar pessoas, tal. Aí eu lembro que no primeiro dia de aula dele, né, no grupo tinha umas 25 pessoas, assim, foi até uma surpresa para ele, né, que ele sabia que tinha tanta gente interessada. E dali a coisa deslanchou, entendeu? Ele deu os cursos, foi ensinando todas as Upanishads, como ainda ensina, o grupo cresceu, e ali a minha visão clareou. Então, Vedanta foi o último degrau para mim entender o que que eu sou, o que que é esse universo, o que que é a vida. Finalmente, aquele buraco que eu tinha dentro do meu peito, aquela angústia, sabe? Tudo desapareceu. E aí, tô eu aqui falando com você. Não é? Mas peraí, calma lá. Há quanto tempo durou esse curso aí do professor? Não, tem até hoje. Tem até hoje. Tá. Eu que saí em 2018, porque assim, já tinha entendido tal, aí para mim não fazia sentido ficar lá, Mas né? começou em que ano? 2016. Ah, aí 2016, 2016, não, eu vou falar, 2016, não, 2016 já existia a oficina, Uhum. já existia, começou em 2011, fim de 2011, Nossa, bastante tempo já, hein? tem bastante tempo. Foi quase junto quando eu mudei para cá, foi antes, eu ainda morava em São Paulo, mas foi perto de quando eu mudei aqui para Uberlândia. Então, nessas Ah, pesquisas na internet, eu cheguei a cruzar com o teu site, né? Mas foi na época ali do apontamento direto, que eu não tava, a minha mente não estava preparada para entender. E eu achei uhum. que no teu ensino também era o apontamento direto, sabe? Aí eu queria uma coisa mais metódica. Eu aponto do jeito, direto, indireto, para cima, para lá, É, qualquer mas jeito naquele que. momento, quando eu encontrei, que eu li algumas coisas, eu falei, ah, esse aqui é apontamento direto também. Ih, também não Não, vai. faz sentido. Mas no curso não era apontamento direto, era ele ia gradualmente conduzindo vocês. É isso? É, o Vedanta, ele tem um método, né? Tem toda Aham. uma metodologia, e tem lá as Upanishads que a gente começa, né? Os textos básicos, né? Primários, e vai progredindo. E essa metodologia visa o quê? Primeiro, desconstruir a crença no condicionamento, né? Condicionamento de que você é o corpo, a mente, os pensamentos, né? Primeiro vai fazendo você ver a irrealidade de tudo isso daí. E aí, quando você vai, né, desconstruindo tijolinho por tijolinho todas essas crenças, você vai se aproximando disso que é a sua natureza real de consciência. Então, os textos são progressivos, entende? Progressivos. Qual foi o seu primeiro grande ahá? Eu chamo, na oficina eu chamo de eureka, né? Eureka! Que do Advaita, assim. Olha, eu estava deitada na minha cama e veio uma. Como é que chama, meu Deus? Essa bichinha que come mosquito, lagartixa, assim na parede. Eu deitada aqui, a parede bem aqui do lado, veio essa lagartixa. E ela ficou me olhando assim, sabe? E aí eu olhei para ela assim também. E eu lembro que naquele momento veio aquele insight: meu Deus, ela é uma consciência olhando para mim, eu sou uma consciência olhando para ela. Cada uma a partir de um ponto específico, de uma forma específica. Oh, eu sou consciência. Ah, foi aí, com uma largatista. Extraordinário, Wanda, sensacional. Porque ela parou do meu lado, ficou me olhando, aquele olhão dela, e eu olhei também, a gente ficou ali, sei lá, acho que minutos, sabe?
E meio que a minha mente esvaziou naquele momento, eu só olhando para ela, ela só olhando para mim, aí eu saquei, porra, só tem consciência aqui. Foi muito legal. Lógico, eu estava estudando os textos, mas Aham. foi o primeiro insight, assim, grande insight. Foi com essa A, lagartixa. ilumi... a iluminação da lagartixa. Porque na minha casa tinha e aqui tem, né? Esses bichinhos que não fazem mal pra gente, eu deixo, né? Que nem os Aham. sapos ficam aqui. Então sempre tem, né? E aí a lagartixa, eles ficam à vontade, né? Não são agredidos. Ficou ali um tempão olhando pra mim com aquele olhão dela. Foi muito legal. Eu já ouvi uma história, eu assisti num vídeo em algum lugar, algum documentário, alguma coisa. O cara era estudioso do Krishnamurti, mas ainda não tinha clicado. Ele lia, né? E aí ele foi preso. Aí ele ficou na cadeia e na cela que ele estava passava muito formiga. E aí, por causa das formigas, ele também teve uma eureka, entendeu que, eu existo, a formiga existe, tudo existe e tal. Ele tá com as formigas. Foi, você vê, né? Qualquer coisa pode estar A ali vida é o mestre, né? A vida é o grande mestre. exatamente. Essa foi a sua primeira eureka da lagartixa. Foi. Qual foram qual foi a segunda? A segunda foi ouvindo um mantra lá da Glória Arieira, um curso que eu comprei de Vedanta também, né? E antes do curso começar, tinha uma música lá, um mantra, eu não sei nem qual que é a letra, mas eu sei que eu gostei do mantra e eu fiquei ouvindo ele assim, sabe? Que ele ficava rodando. Ele só parava de rodar a hora que você desse enter, aí começava o curso, né, dela. Então ele ficava rodando, rodando, rodando. E sei lá, eu fiquei ouvindo aquela música, parece que eu fui entrando nela, ela entrando em mim, e nem fui eu que falei, só sei que saiu assim. É tudo mentira! Veio parecia uma águia lá, sabe? É Ah, tudo mentira, porra, é tudo mentira. Era assim, em relação ao mundo, sabe? É tudo mentira, cacete, é tudo mentira. E aquilo vinha assim, vinha. E esse é tudo mentira. Primeiro veio, é tudo mentira, é tudo mentira. E aí depois veio assim, né? A mente, né? Dando forma, parecia tudo mentira. E aí veio ali os insights, né? O que tem de real, né? Que não muda, vamos colocar assim, nesse nosso mundo, nesse nosso planeta, são os 5 elementos: água, ar, terra, árvore, a natureza. Mas o mundo humano ele é todo conceitual, né? Nós que criamos as ideias de bem e mal, nós que criamos aquilo que a gente deseja, aquilo que nos frustra, o mundo psicológico, foi nós que criamos. E esse mundo é todo irreal. E é justamente este mundo psicológico que cria essa mente psicológica que produz todo o sofrimento, mano. Entende? E ali veio. Porra, é tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. E aí foi. Aí a partir dali foi mais fácil ver o ego como um eu ilusório construído, o mundo, a cultura, nossos valores, tudo construído. Esse foi o segundo ahá. Você já tinha começado a estudar psicologia? Já estava estudando ou já tinha terminado a faculdade, o curso? Já tinha terminado o curso. O segundo ahá já tinha terminado. E como é que estava coabitando aí em você o estudo da psicologia com esses despertares? Na oficina eu chamo de existencial, ou vamos chamar de despertar só. Como é que estava convivendo essas duas coisas dentro de você? Totalmente harmônico, porque na psicologia, né, pelo menos na abordagem freudiana e junguiana, o ego, né, nós, a pessoa, também é uma construção.
Dentro da psicologia, a gente nasce nada, né? A mente é uma folha de papel em branco. Então, também é uma construção. Só que aí o viés da psicologia é tentar construir um ego mais forte, né? Para lidar com as intempéries da vida. E na espiritualidade, não, né? É você ver que você não é o ego, na espiritualidade do Vedanta, aí, né? Do Advaita. E que você é a consciência. Então, estava tudo harmonizado, porque a psicologia já dizia que não tinha um ego. Então, vamos construir um ego forte. E o Advaita dizia, olha, não tem um ego, mas tem consciência. Se você se estabelecer no ser que você é, você não precisa nem construir um ego forte. Você vai estar no mundo sem pertencer ao mundo. Então, estava tudo certo. E aí, dentro do meu trabalho, né, de psicóloga, quando a pessoa que vinha me procurar tinha um viés mental mais aberto para a espiritualidade, eu apresentava para ela, né, as coisas do Advaita, as práticas, né, de meditação, aquietamento mental. Aí eu conseguia conciliar as duas coisas e saía um trabalho muito legal. Até hoje eu faço assim. E tá, e tem outras coisas que eu quero conversar com você, mas já que a gente entrou nas suas eurecas, você contou a primeira, a segunda, teve uma derradeira, assim, que foi a mais forte. Teve a Então, terceira e última. conta A pra gente. terceira e última numa prática de meditação, né? Na meditação eu sempre procurando aquietar a mente para descobrir o ser, né? O ser que eu era, né? Consciência que eu era e tal. E aí, numa meditação simples, não foi nada profunda, normal, onde eu estava com a mente silenciosa e só sentindo o ser que eu sou aqui, essa energia viva, vibrante, consciente de si. Ali eu me dei conta, porra, eu sou isso, é isso, eu sou o ser, eu sou isso aqui, é isso. Não tem nada espetacular, nada, é isso. Aqui, com a atenção pousada em mim, eu tô no plano do eu, o meu eu real. E quando a minha atenção se volta para o externo, eu entro na dimensão do pensamento, dos objetos, né? Sou muitas vezes capturada por eles. Mas, porra, eu tô aqui o tempo todo. É isso. É isso que tu é. Pronto. Essa foi a eureka final. Foram três. Uhul! A gente já vai voltar aí, que tem outras coisas aqui. Eu pulei porque a gente estava na trilha, né? Mas a gente vai voltar aí falar algumas coisas. Ah, tem algumas perguntas aqui que são padrão minha, eu faço sempre porque eu acho interessante ouvir a resposta das pessoas com quem eu estou conversando. Essa aqui é sobre o problema fundamental. Albert Camus, alguns chamam de Camus, né? Albert Camus, que é um escritor francês, não sei se você conhece. Ele diz que só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Decidir se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Você concorda com isso? Não. Eu não acho um Em... problema sério o suicídio. Beleza. Não, tudo bem. Só queria saber a sua resposta. Então, sendo que você discorda, qual é o problema filosófico mais fundamental para você? Descobrir quem nós somos. Entendi. Bom, você está viva, então suponho que você considere que a vida vale a pena ser vivida, certo? Por quê? Ó, eu não acho. Eu não acho que a vida vale a pena ser vivida, nem que não vale, tá? Você entrou num ponto polêmico, mas eu não sou de fugir, não. Eu acho assim que se o suicídio existe, porque
a consciência, a criação, criou essa possibilidade. Tudo que existe no universo vai se manifestar de alguma forma. O suicídio existe. Ele vai se manifestar nos seres humanos. Então, eu não condeno, não acho que é uma coisa de... Entendeu? A vida vale a pena ser vivida? Vale. Por quê? Porque ela tem um fim. Ela tem um fim. Todos nós vamos ter um fim. Isso é certo. A morte é a coisa mais certa que existe para acontecer na existência de cada uma. É a certeza absoluta. Todos vamos morrer. Vamos casar, vamos ter filhos, vamos ganhar dinheiro, vamos ficar doentes, vamos ter... Ninguém sabe direito. Mas a morte é inquestionável. Então, se ela tem um fim, né? Vai ter um fim de qualquer jeito. E nós estamos aqui. Pra que levar isso tão a sério, gente? Sabe? Assim, tipo, se matar por amor, por dinheiro, sei lá pelo quê, sabe? E, tipo, aproveita a jornada. Quem não tá na vibe do autoconhecimento, da autodescoberta, aproveita as sensações. A vida é um banquete. Se você souber saborear esse banquete, ele é bom. Mas se você se deixar aprisionar por partes desse banquete, né, como vícios, aí vai ser ruim. Mas assim, de fato, Ferrari, de fato, as pessoas tendem a dizer que a vida é sofrida, que a vida é pesada. É nada, é nada. Em média, 80% do nosso tempo a gente está bem. A gente está estabilizado, a gente está tranquilo. Em média, 80%. Nos outros 20% é que tem os probleminhas, sabe? De família, de dinheiro, de namorado que largou, de não sei o quê. E aí a pessoa fica, ai, como a vida é ruim, como a vida é ruim. Mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Existe suicídio? É baixíssimo. Não dá o quê? Acho que 2% da população. Não dá, não chega. Ninguém quer morrer. Mas a vida é tão ruim, então? Não, não é. Mentira. Isso aí é a reclamação da mente que queria que as coisas fossem perfeitas. E a vida não é perfeita. Ela não tem compromisso com as nossas expectativas. De novo, né? É a mente psicológica. A gente tem que olhar para o mundo e ver como é que o mundo funciona. A natureza está cagando o nosso conceito de justiça, porque tem que ser justo. Esse conceito vale dentro da nossa sociedade humana, né? Que criamos aí a irmandade e tal, então a gente sabe que não é legal passar a perna no outro e tal. Mas na justiça, o leão vai comer a zebra numa boa e dane-se se o filhote vai ficar órfão. Gente, a vida é o Você que já. é. Perfeito. Você já teve algum paciente que tinha tendência suicida? Ah, já, já. E aí, como é que foi a sua conversa com ele? Vários. Ah, então, você tem que trabalhar na lógica com esse tipo de paciente, né? Porque eles já estão muito na emoção. Não posso ficar entrando na Uhum. emoção. Tem que trazer para a lógica, né? Que é um mergulho, né? Você sai da racionalidade e vai caindo na emoção, né? Então tem que trazer de volta pela razão. E aí você vai, mas a vida é tão ruim assim, só porque você perdeu esse emprego, só porque você perdeu essa grana, né? Geralmente os suicidas, quando eles não são depressivos crônicos, sabe aquela pessoa que sempre foi deprimida? É raro ser o crônico. É aquele um que perdeu um casamento, um amor, uma grande quantidade de dinheiro. É alguém que perdeu alguma coisa que era muito significativa para ele, ao qual ele estava extremamente identificado, e agora sem aquilo ele acha que ele não pode viver e aí ele quer se matar. Então aí você tem que desconstruir o significado dessa coisa grandiosa para ele, tentar ir mostrando as outras possibilidades e resgatando. Eu tive um, até engraçado. Ele jogava no bolão com um grupo de amigos e eles ganharam na Mega Sena, né? Eles iam ficar multimilionários. Mas o cara que devia fazer o jogo não fez o jogo, entende? Ele pegava Entendo. o dinheiro, o que é motivo de riso para uns é querer se É matar. desgraça do outro. É muito engraçado, a vida é engraçada.
Ele Então, os números, deu os números, mas não foi lá na lotérica fazer a aposta. isso. E só depois que. Bom, só depois que o cara falou, eu não fiz o jogo. Certamente não fazia, né? Pegava grana, e os amigos acho que confiavam. Não sei como é Ah, que o cara confia pra enrolar puta esse que trem. devia estar anos já embolsando a grana da lotérica. Ai, ai, ai. Esse cara chegou de uma tentativa de suicídio. Ele tinha tentado se matar porque ele não tinha Ganhou na ficado loteria. milionário. Pois é, Bom, e muito aí louco. eu fui tentando mostrar para ele, ok, você não ficou milionário, mas até agora você estava vivendo bem. Você vai continuar a viver bem. Mas é um Não mudou processo, nada, tá? né? É. Mudou só na imaginação, né? Nos É, sonhos. exatamente. Mas é um processo, né? Não é uma conversa assim de primeira. Você vai Ai, levando. entendo, Wanda. Wanda, agora eu vou te pedir um favor. Eu vou entrar numa outra parte aqui. Eu gostaria que você, se tipo, deixasse de lado para responder minhas próximas perguntas a sua bagagem teórica Certo. e respondesse apenas com a sua experiência, tá? O que é ser humano? Uma existência que questiona a si mesma. Uma existência que questiona a si mesmo. Exatamente. Nota se o Bacana, ser hein? humano o tempo todo não está se questionando. Sim, tá sim. O tempo todo. E é Não, só é bem observado, né? Porque outro a animal se planta não questiona. faz, o cachorro não faz, né? É, o ser Legal. humano se questiona o tempo todo. Será que é assim? Será que é assado? Será que eu faço? Será que eu estava errado? Será que o outro estava errado? Ah, eu estava errado. Não, eu estava certo. Mas pensa que se questiona, se indaga. E Isso sabe aí. por quê? Aí é que tá. Não é usando a bagagem, tá? Mas é o fato. Uhum. Se é uma existência que se indaga, é porque não sabe de si e busca saber. Muito bem observado. Legal. Próximo, Wanda. O que é Gostei dessa resposta aí. O que é autoconhecimento? A busca por se conhecer, saber de si. Aí. E para que serve esse trem de autoconhecimento? Porque como nós somos uma existência, né? Um ser que não sabe de si, nós somos conduzidos, nossas ações, elas são conduzidas por impulsos, por desejos que saem daqui que nós não sabemos o que é, por que que nos controla. Porra, por que que eu quero emagrecer e ao mesmo tempo quero comer doce? Percebe? Por que eu quero amar essa pessoa e ao mesmo tempo brigo? Quer dizer, forças nos conduzem que são desconhecidas. Então a gente tem que nos conhecer, a gente tem que conhecer esse veículo aqui. Para Então, quê? mas, Lidar melhor é, na existência, viver melhor. ah, beleza. Agora chegou na resposta. A quarta pergunta, subsequente, que ela é uma escadinha, né? Como se produz autoconhecimento? Indagando, investigando, buscando o conhecimento de quem já trilhou certos caminhos. Eu vou nos meus pares. Deixa eu ver o que esse aqui está falando disso. E aquele ali, e aquele outro. Entende? Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. Ninguém nasceu sabendo nada. A gente não nasce com conhecimento. A gente vai aprendendo do meio. Então, como se busca autoconhecimento? Primeiro, com quem já buscou. E aí a mente é analítica, né? Nós somos seres analíticos. A gente vai pegando as coisas e vai analisando. Então, eu vou pegando essa bagagem de conhecimento, trago aqui para mim e vou criando a partir disso o meu próprio conhecimento a respeito de mim, do mundo, das coisas. Então, na sua visão, todo mundo que quer produzir autoconhecimento tem que ser aluno de algum mestre.
mesmo quem não queira produzir autoconhecimento, vai aprender com alguém. Não necessariamente aluno, tá? Você aprendeu com seus pais aprenderam com seus avós. Todo mundo está pegando o modelo de alguém para poder existir nesse mundo. Mas não Todo tem mundo está como, buscando se autoconhecer. É que não assim, tem você como está falando ser. do autoconhecimento no nível espiritual, né? Deixa eu saber qual é o meu ser. Mas às vezes o autoconhecimento para pessoas comuns é assim: como que um homem é um homem? Como que uma mulher é uma mulher? Como que tem que ser esposa? Como que tem que ser marido? Como que tem que ser pai? Para essas pessoas, autoconhecimento é isso. E todo mundo vai aprender com alguém. Uhum. Mas daí, se o outro fala para mim, aí não é de mim. Então, não seria uma espécie de conhecimento do outro e não de mim mesmo? Na verdade, nunca é de você. Para ser seu o autoconhecimento, você teria que criá-lo, inventá-lo. Mas ninguém cria nada do nada. Ah, mas quando você olhou para a lagartixa, quem que te Aquilo ensinou não ali? foi autoconhecimento. Não, Ah, aquilo não foi autoconhecimento. Aquilo foi um reconhecimento do que eu era. então você faz essa distinção. Sim, não se ensina ninguém o que é ser, o ser consciente. A pessoa se reconhece. O autoconhecimento, onde eu vou entendendo como funciona essa mente, esse corpo, os condicionamentos, blá, 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 vai limpando o caminho para esse reconhecimento de si aconteceu. É um reconhecimento. Entendi. Então, o que você chama de autoconhecimento é um estudo teórico. É um estudo teórico que vai desconstruindo visões e imagens sobre si mesmo. E um despertar já não é autoconhecimento, é o reconhecimento. O despertar é quando você despertou, você acordou para a realidade. Você viu que este mundo não é o que te disseram que ele era. Que você não é o que você pensou que você era, o eguinho, personalidade. Tá, mas Esse é o isso aí você não considera autoconhecimento, você chama de reconhecimento, é isso? Não, isso é autoconhecimento. Você vai se conhecendo. Mas veja, olha só, vamos lá. Aquilo que se autoconhece é aquilo que é alguma coisa. Eu preciso ser alguma coisa para me autoconhecer, entende? Só que quando a gente está falando do ser consciente, não dá para mim dizer o que é o ser consciente. Ele só é, eu só sou, entende? Eu sei o que eu sou. Tá, dá para dizer, eu me autoconheço. Mas se eu perguntar para você, então fala de você, enquanto ser consciente, você não vai ter o que falar. Não dá para falar. Eu vou prosseguir aqui. Não significa que eu não te entenda quando eu estou perguntando, mas é que eu quero ouvir a sua explicação, tá bom? Talvez, é que assim, palavras, né? Se a Ah, gente prender muito em conceitos, a discussão vai ficar pobre. fica não, pode ficar tranquilo. O nascimento é o início do ser humano e a morte é o fim? Não. Não? O nascimento, o nascimento do corpo é o início de um novo ser humano. E a morte desse corpo, a morte de um ser humano que foi novo, que agora é velho. Mas vão continuar vindo seres humanos. Pode dizer que é o fim da Wanda, fim do João, da Maria, mas aí vai vir outras bandas, outro João, Então, mas então, quando a Wanda morrer, você não vai deixar de existir. não, o ser que habita aqui não. Vai deixar de existir esse corpo e essa historinha mental, né? Porque Wanda tem um aglomerado de memórias, preferências, visões de mundo, né? Que articuladas em conjunto funcionam aqui nessa mente e a gente vai chamar isso de Wanda. Isso vai embora.
Só uma construção, como tantas outras no meio desses quase 9 bilhões aí de seres humanos. Só historinha. E como é que você sabe disso? E se for só mais uma ideia na cabeça da Wanda? Ah, você sabe, não tem como. Quando você acessa a realidade que você é inquestionável. E assim, tá, a gente pode provar pela lógica, né, Ferrari? Ferrari, vamos imaginar aqui, tá? Tá. Que eu tivesse tecnologia para produzir um clone exatamente igual a você. Mas exatamente igual você tá aí. Eu produzi um outro Ferrari. A mesma mente, a mesma ideia, a mesma experiência, igualzinho você. Igual, tá? Tá? E as pessoas acreditam muito que elas são essa personalidade, esse sujeito. Aí eu pego esse Ferrari que é igual você, ó, é igual, tudo. E eu mando lá para a África. E ele vai viver 10 anos lá, tá? É você, Ferrari, indo lá para a África, tá? Mas você, Ferrari, vai ficar aqui. Aí daqui 10 anos, o outro você volta e eu ponho vocês frente a frente. Me diz se vocês vão estar igual. Provavelmente não, né? Aquele lá da África vai voltar sambando, sei lá o quê, dançando. Nós somos só uma historinha que se monta, que se forma e que esse corpo vai atuando. Isso vai morrer. Não precisa nem o corpo físico morrer. Basta E para esse a África. teste, entendeu? Vocês daqui Entendi. 10 anos iam ser pessoas completamente diferentes, embora sendo os mesmos. Olha só. Legal o seu exemplo, curti. Outra pergunta técnica, quero ouvir sua resposta. O que é consciência? Sou eu, é você, é a Aí, Maria. Pronto. entendi. É meu cachorro, a borboleta, é a lagartixa, a formiguinha. Uhum. Entendi. A ignorância é uma benção? Não, Não. não. Não é uma bênção, mas também não é uma desgraça, tá? A gente tem que entender que, por alguma razão que nós aqui, né, na forma, não conhecemos, a consciência quis viver essa experiência de estar no mundo da forma, se manifestar no mundo da forma. Como a sua mente, no sonho noturno, por alguma razão que você também não sabe dizer qual, quis ontem à noite viver a experiência de se manifestar naquele sonho como tudo que apareceu no sonho. A consciência também quis. Arrisco, eu sempre arrisco uma resposta. Eu sempre digo que ela fez porque ela podia fazer. Pura e simplesmente. Olha só. Imagine, Ferrari, que nós aqui, Wanda e Ferrari mesmo, nós aqui, tivéssemos o poder de toda noite escolher um sonho para a gente sonhar, entendeu? E aonde nesse sonho eu poderia aparecer como quem eu quisesse, tendo a experiência que eu quisesse. Então imagina que essa noite eu quisesse aparecer como a dona de um harém de homens lindos, imaginar, né? Vamos supor Aham. que eu estou aqui com a libido alta, sem namorado, e eu falar, hoje eu vou sonhar que eu sou dona de um harém, eu tenho X homens assim, assado, e vai ser a noite de suruba. Amanhã eu vou acordar linda e bela, como Wanda, sem nenhum arranhão, sem nenhum problema, e vou tocar minha vida, tá? Uhum. Posso sonhar ter a Cleópatra, um guerreiro de Roma. Vixe, em vez de eu assistir o filme, eu poderia escolher encarnar nos filmes no sonho. E acordando no outro dia, ilesa, perfeita, plena. Aham. A consciência, o ser consciente que nós somos, não morre. Não morre. Nada toca ele. Então, ele pode encarnar experiencialmente a experiência que ele quiser, porque ele pode. É
eterno, é infinito, é imaculado, vai ficar lá na eternidade, no nada? Para quê? Então, eu aqui, ó, se eu fosse, né, essa consciência, mas eu não teria dúvida do que eu escolheria. O mundo. Vou ter experiências. Entendi. Adorei também a imagem, a metáfora. Muito bacana. Seria mais ou menos assim, né? É uma pessoa que tem a possibilidade de sonhar, mas não sonha. Uhum. Né? Você pode sonhar o que você quiser e não sonha nada, né? Não teria graça nenhuma. E assim, pode sonhar o que quiser, sabendo que não vai acontecer nada, vai ser só um sonho, né? Não vai ter Aham. experiências, sensações, como a gente tem no sonho. No outro dia acorda ilesa, sem dano nenhum. Por que não? Não faria sentido. Exatamente. E aí, isso ainda é meio também tipo videogame. Aí você ia querer experimentar as coisas mais absurdas, né? Porque vai ser o mais legal ser isso, né? Porque o café, o arroz com feijão não tem muita graça. Você vai querer logo, sei lá, vou experimentar coisa mais que tem mais bizonho para. Te dou um exemplo. O hermetismo fala, né? Como que é em cima e embaixo, que é embaixo como que é em cima. Veja só, nós, quando vai assistir filme, ninguém gosta de filme de água com açúcar. Sabe aquele filme parado, bobo? A gente gosta Parado. de filme que tem alguma emoção, algum acontecimento, sabe? Então, assim, nem a gente gosta. Aguenta, é verdade. Mas E água com assim, açúcar gosta, porque é o romântico, aí gosto. quando eu falo água com açúcar, é aquele filme meio sem graça, meio sem pé nem cabeça, Aham, monte, sabe? entendi. Vou prosseguir aqui. A existência humana tem um propósito? Sim ou não? Olha, se tem, eu não acredito que tenha um propósito, uma meta, tá? Mas você vai chutar de Minha qualquer maneira. propósito da existência humana é o ser consciente que nós somos, viver experiências, tá? Uhum. Eu não Esse é entro o nessa propósito. onda. Esse é o propósito. Eu sei que tem muitos gurus que falam assim, não, porque é para despertar, para a essência, não sei o quê. É nada, é nada. Se esse fosse o propósito da existência humana, a maioria das pessoas estava despertando para a realidade do ser. É muito pouco, né? No Vedanta, eles vão colocar que assim, a experiência do despertar, né? É uma experiência que a consciência quer viver também, né? Deixa eu acordar na forma, deixa eu me ver na forma. E aí, cada despertar é único, porque cada manifestação é única. Então, assim, eu vejo o pessoal, sei lá, querendo imitar Ramana. Gente, Ramana foi Ramana, que foi uma forma que teve aquela história daquele despertar, Nisargadatta, Buda, Jesus, entende? Você vai ter a sua. É isso. Deixa eu aproveitar. Você nunca quis imitar o Ramana? Porque o povo do Advaita tudo quer imitar o Ramana. É, tudo. Não, não. Põe O pessoal tem até fotinho um pouco atrás, de ó, bronca. no seu. O pessoal tem até um pouco de bronca minha em relação a Ramana, porque eu não era nada contra a Ramana, né? Mas eu falava assim, gente, para de deusar Ramana. Ele chorou quando a vaca morreu. Imagina se É, fosse um filho, era uma vaca. Eu falo assim, o povo. Não, nunca quis imitar Ramana, não. Eu sou mais estilo não. Osho. Se eu fosse imitar alguém, eu imitaria o Osho. Tá. Não, é o Ramana e tem o outro, que o nome é mais complicado, né? Acho que é Nisargadatta, é isso? O nome dele? Nisargadatta. Nisargadatta era mais doidão. Mas É, eu o gosto povo muito adora imitar esses dois. Você imitaria o Osho. Faz sentido. do com Ó, a certeza. próxima pergunta tem a ver com a anterior, mas não é exatamente a mesma. O que o ser humano quer? Ser feliz. O que você quer? Mais nada. Já tô plena. Você não quer ser Bom, feliz? eu já sou. Ah, Se fosse. É que assim, a gente realiza, mas tem uns mistérios, né? Eu gostaria de não mais voltar na forma.
nem forma humana, animal, nada. Se fosse possível, assim, eu escolher, eu ficaria só na plenitude do que eu sou, sendo essa plenitude. Mas eu não sei os desígnios, né, dessa experiência que essa própria consciência criou, né, para experienciar. Então tá ok. Você diz que o ser humano quer ser feliz. O que é ser feliz? Bom, no ser humano comum, né, ser feliz é ter os seus desejos realizados, né? No ser humano que está na busca espiritual honesta, ser feliz é se livrar dos desejos. Porque esse entendeu a parada. Esse realmente Ah, entendeu. quer Onde dizer que tem talvez. tem uma busca honesta e tem uma mentirosa, que é fake, uma busca fake. Tem a busca ilusória, né? A busca ilusória. Então, nós vamos na verdadeira. Na busca espiritual, ser feliz é não ter desejo, é isso? Não, você vai ter desejo, mas você se livra. Você se livra da expectativa dos desejos, entende? É lógico que eu vou ter desejo de comer uma pizza, de passear, entendeu? De sentir bem-estar no corpo e não ter doença. Mas você se livra das expectativas em relação ao Me, desejo. me De explica querer que melhor. as coisas sejam como você quer. Você vai entendendo que a vida tem a sua própria dinâmica. Você vai Então, aceitando. você continua querendo comer a pizza, mas chegar lá e a pizzaria está fechada, você não vai sofrer com isso aí? Não, você pode sofrer, você pode se chatear, mas o grau é menor. Porque você tem que aceitar que aqui na forma humana, você vai. Ó, isso aqui é uma dualidade, tá? Essa realidade que a gente vive é uma dualidade. Então, uma sensação. O preto é significado pelo branco. O branco dá sentido ao preto, o preto dá sentido ao branco, tá? Eu sei o que é o prazer porque eu conheço o desprazer e vice-versa. Então, nós vamos continuar experimentando as sensações. Mas é assim, quando eu vou comer a pizza, eu não vou com aquela expectativa que a pizza tem que estar maravilhosa, que a pizza... Eu vou comer uma pizza. Ah, chega lá, não tem pizza? Pô, não tem pizza, que chato, caramba, tal. Você aceita também a frustração, mas não fica agarrada nela, entende? Você não fica agarrado nela. Você Eu não entende? tenho. Gangorra. É uma gangorra, o mundo é uma gangorra. Uma hora você Eu dá não. certo, outra hora dá errado. Não, você vai ter que me esclarecer melhor. O que é esse tal de não ficar agarrado no desejo? Se você ficar agarrado ao desejo, você está agarrado à expectativa que o seu desejo saia X, tá? Se você não ficar agarrado a essa expectativa que o desejo saia X, você aceita quando sai Y, Z, B, D, E. Você aceita. Você aceita as frustrações da existência. Você entende que o mundo não está aqui para te servir e que sim, as coisas dão errado. E ok, tá tudo certo. E viver assim é felicidade. Total, E total. como é que uma pessoa faz para viver assim? Se desidentificando. Aí é que Hum. você tem que começar a questionar os condicionamentos. Por que eu saí de um casamento agora? Tô aqui, ó, bem. Porque quando eu casei, eu não casei com a expectativa de ser para sempre. Ai, porque tem que dar certo. Ai, porque tem que ser assim. Ai, não. Eu fui viver junto porque eu gostava da companhia da pessoa. Enquanto deu certo, a companhia estava boa, ótimo. Não deu, separa. Isso é o fim do mundo? Não. Seria o fim do mundo se eu me agarrasse a uma expectativa. Se eu criasse uma historinha a partir daí, que as coisas tinham que ser assim, assado, ver, blá, a tal da mente psicológica. Tipo o cara que jogou na loteria. Foi o fim do mundo. Foi. Quase, quase morreu, tomou veneno. Quase foi.
Chegou a tomar o veneno, nossa. Foi, ele veio para mim depois de ter ficado hospitalizado na UTI vários dias, quase foi. Tinha filhos pequenos, tal. É isso. Vamos pegar o exemplo. O que ele precisava ter tido que ele não teve que faria ele ser feliz? Ó, na cabeça dele, ele precisava realizar os sonhos dele, né? Sei lá, que era comprar fazenda, ter poder, né? Poder. Uhum. Então, E aí aí, ele não foi feliz, mas foi pro lado oposto, ficou deprimido, tal, quis se matar. Mas o que ele precisava ter tido para não ir para esse lado aí? pois é, a expectativa do desejo. Eu entender que se eu for milionário, eu vou ter uma vida um pouco melhor do que eu tenho. Mas isso não quer dizer que eu vou ser extremamente feliz, extremamente. Percebe o tanto de projeção que tinha nessa questão? É imaginação. É isso que nos faz sofrer. É imaginação. Porque o ser humano, ele tem um mecanismo aqui muito potente e muito perigoso. Porque através da imaginação, nós criamos todo esse mundo, os arranha-céus, os aviões, tal. Mas essa mesma imaginação, ela projeta aspectos psicológicos, onde muitas vezes não existe. Então, assim, você ser milionário, legal, você não vai mais se preocupar em trabalhar, pagar conta, né? Você vai conseguir a matéria, muito mais fácil. Mas isso não quer dizer que você vai ser extremamente feliz e realizado. E na cabeça dele, ele seria, né? Extremamente feliz e realizado. Estava faltando. Tá. Wanda, eu vou te fazer uma pergunta agora de entrevistador para entrevistada. Questão de tempo. São 9h25. Você, eu posso continuar e me estender até tipo as 10 horas ou você prefere que eu encurte a conversa aqui para já chegar ao fim? Bora, vamos embora até às 10. Vamos, às Então, tá 10 a bom. gente encerra. Também é pergunta técnica. O que é sofrimento para você, Wanda? Frustração. Falando de sofrimento Frustração. psicológico, tá? É, isso. Frustração. Frustração, não teve o desejo atendido, não teve as expectativas atendidas. É possível não sofrer? É, é Ah, é? possível. É possível não sofrer. É possível não sofrer. Isso quer dizer que eu sempre vou estar feliz? Não, não. Mas é possível não sofrer. Como não sofrer? Não sofrer tanto, tanto. Umas pessoas sofrem a ponto de. Olha, hoje uma das profissões melhores que está tendo aí no mercado é psicologia e psiquiatria, entende? Uma das Aham. mais assim. Por quê? Porque as pessoas estão projetando demais nos desejos que elas têm, entendeu? E quanto mais você projeta, quanto mais você investe de expectativa, quando aquilo não dá certo, maior é o sofrimento. Maior é o sofrimento. Esse é o ponto. Porque o nosso corpo, isso cientificamente falando, biologicamente falando, ele está programado para aguentar um nível de estresse, ou seja, frustração. Mas as doenças vêm porque nós estamos estressando demais, adoecendo demais esse organismo. E por quê? Por conta das nossas projeções. E a cultura capitalista é uma bosta. Nossa, como ela potencializa esse processo. Porque ela está ensinando para as pessoas que as pessoas têm que desejar muito, têm que conquistar muito para elas serem alguma coisa, então elas têm que investir muito nos desejos. E aí é isso, cara, tá todo mundo sofrendo muito, muito. Bom, o Pega as crianças, sofrimento. Ferrari, pega as crianças, observa as crianças, entende? A criança, ela teve um desejo frustrado aqui agora, não vou dar esse brinquedo. Daqui a pouco tá lá brincando com um amigo, não lembra, sabe? Aham, É aham. isso, é isso.
quando os mestres falam assim, do desapego, de não ter muita expectativa. Solta, sabe a história do soltar? Solta, deixa a vida fluir. As crianças são perfeitas para a gente ter uma visão disso na prática. A criança briga com o amiguinho, xinga, eu quero que dali meia hora, acabou. Elas não arrastam igual a gente, sabe? A gente arrasta mágoa, raiva, frustração. Nossa, como a gente vai arrastando. Pensando assim na questão de função, a gente experimenta o sofrimento, é uma experiência que a gente tem. Tem alguma função o sofrimento? Essa experiência Sim, tem alguma função? sim, sim, importantíssima. Importantíssima, aliás. É outra coisa, assim, né, que eu vejo aí muitos mestres, às vezes, falando, né, das emoções negativas. Olha, do ponto de vista psicológico, biológico, não existe emoção negativa. A gente precisa ter medo, a gente precisa. Por quê? Se você não tiver medo, o que que você vira na vida? Entende? E eu falo assim, desde medo de situações físicas, né, até situações psicológicas. Ah, quer saber de uma coisa? Vou pôr minha mochila e vou lá para os Estados Unidos. Cara, percebe? O medo te faz planejar, o medo te faz pensar, o medo te faz analisar as situações, por onde você vai. É importantíssimo para a espécie, para a sobrevivência do ser humano, o medo. Em outras palavras, é importantíssimo para a experiência da consciência, do ser consciente, através desse veículo aqui, que nesse veículo existe um programinha medo, senão todas as experiências vão acabar tudo muito rápido, ninguém tem medo, então vou pular de paraquedas, mesmo sem saber ligar o bicho direito, que se dane, eu não tenho medo, percebe? E aí, a frustração. A frustração é o mais importante socializador que existe. O que isso significa? Como assim a frustração me socializa? Olha só. Por que você acha que os teus filhos te obedecem? Não é só porque eles têm medo de você, mas é porque eles têm medo de perder o seu amor. Quando você mostra decepção com eles, quando você mostra que está bravo, aquilo produz um sentimento de culpa, uma coisa assim, e eles tentam agir diferente, ok? Então, quando eu tenho os meus desejos frustrados, eu entendo que a vida não existe só para mim, que não existo só eu, que eu tenho que olhar para os meus pares, para os outros e entender que todo mundo merece um lugar ao sol e uma fatia, tipo, e que eu não posso fazer tudo que eu quero, eu não posso ser do jeito que eu quero, eu tenho que levar em consideração o outro. A frustração é importantíssima. Ela Já que trouxe você está tocando especificamente, e a raiva? também. Mas ela ajuda em quê? A raiva é o seu principal mecanismo de defesa. Se eu chegar em você, um exemplo bem bobo, começo a te agredir, você não faz nada, tá? Eu te agrido, daqui a pouco eu tô te socando, tô te socando. Você só vai reagir porque a raiva nasceu em você. Você vira um Vai se besta, fuder, Wanda! você vira um besta na mão dos outros. Todo mundo monta em cima de você. Uhum. O problema é quando a raiva é muita raiva, entende? E aí ela toma conta, ela te domina. Mas quando o amor é muito amor, também é problema, Ferrari. Que aí você quer fazer tudo para outra pessoa, você vira um escravo, um capacho, um tonto que só sabe dizer sim. O problema são os excessos. O segredo para a vida humana, Buda já ensinou, o caminho do meio, Eu equilíbrio. vou perguntar mais um, já que você entrou no assunto. E a tristeza? Ajuda em quê? Crescer, amadurecer, aprender com as experiências. Por quê? Você não vai querer ficar triste de novo. Então você não vai querer repetir aquela experiência ruim, sabe? Sei lá, de repente você traiu a namorada e ela largou de você, você ficou triste. Aí o que você aprende? Você não pode machucar as pessoas. Se você machucar as pessoas, você vai perdê-las.
Tudo é importante, todas as emoções são importantes. Bacana. Vou prosseguir aqui. Ó, agora que chegavam as perguntas do Advaita. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que ela é protocolo, mas é legal você responder também, porque quem estiver assistindo depois vai ter a sua explicação. O que é Advaita? Advaita significa não dois, né? Não dualidade. Significa que você e o mundo, e Deus, o universo, e o seu semelhante, seja lá o que for, é um. Somos todos um. Somos a mesma consciência. Pô, Wanda, mas como assim, a gente? A mesma consciência, mas eu sou eu, você, o João, a Maria é Maria. Ó, lembra do exemplo do sonho. Lá no sonho noturno da noite, você apareceu como você, a mente, né? Projetou lá você como você, ao mesmo tempo você como um bandido que te matou, ao mesmo tempo a mãe que chorou pela sua morte, a esposa que você casou, filho. Isso era tudo lá no sonho. Tudo, tudo, tudo. A consciência aqui é tudo. Então, mas como assim ela é tudo? Aí eu uso uma metáfora para explicar isso. Olha, essa luz que está aqui na minha sala, a luz que está aí na sua sala, é uma só, né? Não é uma só? É só uma luz? Não está iluminando tudo? Se a gente pegar a Ferrari e forrar uma lona preta, cheia de buraquinho redondinho, cheia de buraquinho redondinho. Essa luz que é uma, abaixo dessa lona preta vai aparecer como muitos pontos de luz, não vai? Mas é a mesma luz. Mas como eu pus essa lona, é que não dá pra gente fazer aqui, né? Senão, mas você tá conseguindo visualizar o exemplo, né? Sim, É sim, tô sim. a consciência é una, mas quando ela projeta este mundo, cada um de nós é como se fôssemos um pontinho focal dessa mesma consciência, que aqui se projeta como muitos. E aí, em cada veículo, né, dentro do Vedanta, a gente chama os corpos de veículo. Em cada veículo, ela está tendo uma experiência. Aqui, ó, ela está tendo as experiências que esse veículo, que chamaram de Wanda, tem. As experiências perceptivas, sensoriais, emocionais, de pensamento. Aí no Ferrari, as do Ferrari, ali no meu cachorro, a do meu cachorro. Ela é una, mas aqui nessa realidade, que seria uma espécie de mundo de sonhos, igual a sua mente projeta lá no sonho noturno, ela se projetou como muitos. Para quê? Para ter a experiência da diversidade, para ter a experiência dela mesma se relacionando como ela mesma, como se fosse outra. Porque é a resposta que eu arrisco. Ela pode. O Vedanta não dá uma resposta, tá? O Vedanta fala, não sabemos, é um Então, mistério. mas o Vedanta, então, porque tem assim, tem o budismo, que é tipo, uma escola de ensinamentos filosóficos. Aí tem o Uhum. espiritismo, que é uma escola de ensinamento espiritual. Tem outras escolas espiritualistas, tem outras que são de religião também, tal. O Vedanta é assim, ele é uma escola, é um corpo doutrinário, o que que é? Um tipo de prática? O que que é o Vedanta? Olha, é um sistema metodológico para apontar a realidade daquilo que você é, tá? Entendi. E a Uhum. linha que a gente segue é do Shankaracharya, que não tem ritualísticas, tá? Não tem ritualísticas, é investigação, discriminação e práticas tipo meditação. Agora, sim, as Upanishads, né? Vamos colocar assim, que são os livros, que seria a Bíblia lá da Índia, né? O hinduísmo, tal como Uhum. o cristianismo aqui no Ocidente, ela sofreu várias interpretações. Então, aqui o cristianismo, você vai ver várias linhagens dentro da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, um monte de linhagem, né? Diferente ali. Vai ter na Umbanda, vai ter no Espiritismo. Então, tem ali outros dogmas, né? Outras crenças. Lá com o hinduísmo aconteceu a mesma coisa, mas a linha que a gente segue, que é o Advaita Vedanta do Shankaracharya, é pura autoinvestigação, discriminação, né? Aquilo que você é, e as práticas, basicamente meditação, aquietamento mental.
Beleza. Eu vou falar um pouco de um assunto que a gente já falou, mas para quem estiver assistindo, é um jeito que as pessoas procuram, assim, um assunto que elas têm interesse, que é a iluminação. O Advaita, a prática de Advaita leva à iluminação? Ah, leva, com certeza. Leva. É, Leva o porque que é é? aquele caminho. Como é que ele começa? Desconstruir as ideias que você tem a respeito de você mesmo, né? Que você é essa personalidade, que não é, isso é uma construção que muda. Lembra do exemplo do Ferrari que foi lá para a África e depois de 10 anos voltou? Você ia ser uma coisa, né? Um Ferrari e aquele outro que voltaria ia ser outro. Então, nós, enquanto personalidade, somos uma construção. Tá, vai ajudar a desconstruir isso. Mas peraí, tá, a gente é uma construção, mas isso está se construindo como? Ao redor do quê? Aí é que vem. Tudo isso se constrói porque aqui, ó, tem um ser consciente, tem um ser vivo, existente, que é pura consciência. E por eu ser consciência, aqui nesse veículo, neste mundo criado, projetado, eu posso dar vida a essas historinhas, entende? Eu posso dar realidade a essas coisas. Eu posso dar realidade a essa personalidade e acreditar que eu sou ela. Mas a gente entende que tudo aquilo que muda não pode ser eu. Não pode. Porque senão, Ferrari, hoje eu tô com 48 anos, mas eu já tive 28, 18, 8. Em cada uma dessas fases eu fui uma pessoa. Como que eu poderia ser aquela pessoa se hoje eu sou outra? Como é que eu era aquilo se aquilo mudou? Então eu não posso ser isso que muda. E aí o que que não muda em mim? O meu eu. O meu eu real. Esse eu que sempre esteve aqui, ó, consciente de todos esses processos e embarcando com muito deles, né? Acreditando que era eles. Está tudo certo. É, é, é esse o legal da experiência. A gente tem que se misturar com isso aqui mesmo. A gente veio aqui para ter essas experiências. Então, a iluminação vai te levar a reconhecer o eu real que você é. Eu real este que aqui está aparecendo nesse veículo é o pontinho de luz, né? Vamos lembrar da lona? E vivenciando as experiências que passa por isso aqui, experienciando. Pegando isso aí, como seria então sua definição de iluminação? O que é iluminação? Reconhecer aquilo que você é. Você se considera uma iluminada? Sim. Legal, porque eu já fiz essa pergunta para pessoas que falam de Advaita e quando chegou nessa resposta, a pessoa patinou. Eu sei O, porque é assim, é medo do julgamento alheio, né? Porque as pessoas fazem uma ideia de que o iluminado tem que ser, então, iluminou, então agora é mais uma confusão com o ego, com a personalidade, tá? É isso, é de novo, confusões. Então, acha que o iluminado vai ter que ser assim, ó, uma pessoa, né? Iluminado é para se livrar da ideia de que é uma pessoa, mas o povo que ainda está meio verde acha que o iluminado tem que ser uma pessoa mansa, tranquila, pacificada, que não trepa, não vai embalar, não bebe, não fala alto, palavrão, sabe? Fica assim. Gente do céu. A pessoa que se iluminou, que ela entendeu a bagaça, ela é livre. Ela é livre agora para escolher as experiências. Mas em que sentido que ela é livre? Como assim? Agora ela faz o que quiser? Bom, de verdade, qualquer um faz o que quiser, né? pois é. A diferença é que o iluminado agora sabe que, ó, não tem nenhuma experiência no mundo que vai trazer a felicidade, a paz, o contentamento. Ele é a paz. Ele é a paz. Ele vai escolher as experiências que ele vai viver sabendo das implicações. Eu, quando casei, sabia que podia dar certo, que podia dar errado. E que traria sofrimento e alegria. Isso é uma dualidade. Nós vivemos numa realidade dual.
qualquer experiência que você for, ó, até a experiência de, quer saber? Vou virar as costas pro mundo, vou virar um ermitão. Vou lá no meio do mato morar sozinho. Vai ter pernilongo, cobra, vai pescar no rio, tem vezes que não vai pegar o peixe. Gente, isso é uma dualidade. Não existe nenhuma experiência no mundo onde você vai entrar e vai falar, agora aqui eu tô de boa. Agora não vai me acontecer mais nada. Lê do engano. Lê do engano. Iluminação é você saber quem você é. Mais que isso que você é aqui, nessa realidade. Se manifesta numa forma sensível, que sente dor, sente frio, sente fome, sente emoções, né? Medo, frustração, alegria, prazer. Você vai entendendo o jogo. Você vai entendendo o jogo. E perde o medo da morte. Isso é o principal. Perde o medo da Wanda, morte. beleza. Eu vou fazer um ACDC, né? Um antes da iluminação e depois da iluminação. Então, você teve uma parte da sua experiência que você não estava desperta ainda e depois você despertou, iluminou. O que mudou? Tudo. Antes existia uma Wanda controladora, ansiosa, uma fazedora, né? A gente vai chamar de fazedora. Que queria controlar as experiências, que queria controlar o ambiente, tensa, estressada, porque, nossa, para mim ser feliz eu tenho que manter as coisas aqui, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Essa era a Wanda antes. É a Wanda depois. Foda-se. A vida é o que é. Aí encontrou o botão do foda-se. Essa é a Wanda depois. Foda-se. Foda-se. Fuck it all. Já ouviu esse termo? Foda-se ainda não é o nível supremo. Foda-se. Fuck it all é foda-se tudo, né? Fuck it all. É o nível máximo. Vamos supor que a iluminação é um produto e você é uma vendedora que está vendendo. O que você diria para vender esse produto para uma pessoa que ainda não possui seu produto? Então faz de conta que eu sou uma pessoa que ainda não possui esse produto e você precisa vender o produto para mim. O que você diz para me convencer? Ferrari, você quer ser feliz? Quero, claro, opa. O que você acha que é felicidade? Ué, felicidade é quando tá tudo bem, quando tá tudo certo, quando as coisas que eu quero acontecem, quando não tem problema, né? Basicamente isso. Uma vida sem problema, só felicidade. Você conhece alguém que tem uma vida sem problema? Ué, dizem que... Não, sem nenhum problema não. Mas tem gente que tem menos, né? E se eu te dissesse que mesmo tendo problema na sua vida, eu tenho um método para te apresentar que você vai conseguir ser feliz, ainda que existam problemas? Quer dizer, eu vou continuar tendo os mesmos problemas que eu tenho, o chefe chato, aquelas obrigações para fazer, ganho pouco, quero comprar coisa, não consigo, meu time perde, o cara fica enchendo o meu amigo lá, o vizinho faz barulho, não deixa eu dormir, continuo tendo todos esses problemas e ainda vou ser feliz? Sim. Olha, eu não acho possível, mas se você disser que é possível, que o seu produto faz isso, assim, eu conheço um produto que faz isso. É tipo morfina, né? É morfina que você vende? Não, o meu é melhor. É melhor que morfina? É tipo LSD? O quê? O que é? Que trem que é esse? Não vai precisar tomar nada físico. Ah, não? É Rivotril? Não, não é? Tomar nada. Dizem que o Rivotril faz, você toma, fica feliz da vida, os problemas nem existem. Também não é Rivotril. Dá moleza no corpo só. Ah. Eu conheço Rivotril, trabalho com isso, né?
Ah, tá. Eu não conheço. Não, só estou dizendo que me disseram. Prozac, é mentira. Nenhum desses deixa feliz. Dá um entorpecimento. Tu Não, fica quer meio. dizer que o seu produto é melhor do que esses trem tudo aí e funciona igual. Não, funciona melhor. Funciona Muito melhor. melhor. Você não vai Vai, precisar usar nada. tô interessado. Quanto é que custa? Nada. Nada! Como assim nada? Nada. Nada de graça? De graça, porque já Então, tem em você. como já está em mim, Já. eu não vou precisar nem comprar, não precisa chegar ao Sedex, nada disso, endereçamento posto. Não, já está aqui. Já. Ué, se está aqui, por que eu nunca usei esse trem? Porque você não sabe dele. Ah, ele tá. É tipo o óculos aqui na cabeça que você pensa que não tá. Exatamente. Uai, e como é que eu faço para colocar esse produto aí para funcionar? Para eu amanhã já viver a vida do ser feliz. Bom, primeiro que tem um processo. Não vai ser, Ah, não vai ser amanhã. mas o Rivotril não tem processo, é só bota para dentro, acabou. Mas é mentira. Se fosse verdade, você já tinha experimentado. Tá certo. Então, como é que é esse processo aí? Dura quanto tempo? Uma semana? 2 semanas? Tudo depende de você. Ah, mais de 2 semanas? Não sei não. Como assim? Depende do quê? 2 semanas é muito para quem quer ser feliz o resto da vida? É, pensando assim, né? 2 semanas, porque o resto da vida até vale a pena. Tá, duas Será? semanas, 2 semanas tá bom. O que eu faço Você nessas tem duas quantos semanas? anos? Quantos anos você tem? Eu tenho 53. Bom, vamos supor que você viva até os 80. Tem chão aí Tá, ainda. tem. Desse monte de anos aí, você estaria disposto a se dedicar a uns 3 anos da sua vida 3 anos? para viver o resto da sua vida feliz? Só Eu 3 anos. estava pensando em 2 semanas, 3 anos. 3 anos é uma faculdade. Nem isso. É quase, né? 3 anos da minha vida para ser feliz o resto da vida. Quer dizer, eu vou ter que sofrer 3 anos para depois ser feliz? Eu falei que você tem que sofrer? Uai, você ter 3 anos estudando, a escola foi um porre. Não te parece vantajoso? Só 3 anos? Não dá para fazer uma semana de experiência se o bagulho funcionar mesmo, eu continuo? Depende de você, mas eu duvido que em uma semana funcione. O que eu posso fazer em uma semana para eu testar, para ver se vale a pena investir, né? Porque 3 anos é muito tempo. Ó, em uma semana, para ter um Uhum. vislumbre do que te espera, eu sugeriria um retiro. Um retiro onde você ficaria sozinho durante uma semana, sem contato com ninguém, nem com o celular, nada. Sozinho, nem cachorro. Só vai levar a sua comida para você comer. Num lugar distante ou dentro de casa, em algum lugar que você não fosse incomodado. E eu te ensinaria a prática da meditação, que consiste em aquietar a mente. E você ficaria uma semana praticando, sem contato com o mundo externo. Ao fim de uma semana, 7 dias, eu iria te ver. A gente sentaria e conversaria. E aí, depois de ter passado por essa prática de silenciamento profundo, você me diria se você ia querer experimentar o método ou não. Tá bom. Uma semana eu vou entrar aí nessa experiência. Negócio fechado. Então, ó, o Gurdjieff, não sei se você já ouviu falar lá do Quarto Caminho,
Aham. Ele, ele fazia uma experiência muito legal com os alunos dele, que era um pessoal que já tinha uma caminhada, que nem seus alunos aqui, sabe? Que já Aham. conhece e tal, mas não tem a prática. Eu percebo que hoje nos ensinamentos falta muito a prática, sabe? O que o Gurdjieff fazia? Eles tinham uma casa lá, né, própria já para isso. Ele colocava o aluno dele lá para ficar nessa prática de silêncio, isolamento, durante 3 meses. 3 meses. Sem conversar com nada, nada. 3 meses totalmente isolado. Olha, quando a pessoa saía, ela saía muito, mas muito enraizada na consciência. Teve até um aluno dele, acho que é o Walter Skyn, que eu li um livro dele. Ele fala que quando ele saiu da casa, ele levou ele para uma praça onde estava tendo uma feira. Aí ele olhava para as pessoas e ele falava: Meu Deus, elas estão todas dormindo. Todas essas pessoas estão dormindo. Foi ali que ele realizou, né? Ele tinha essa prática, é muito interessante. Alguns não conseguiam ter esse vislumbre, né? Ter, mas assim, aquela experiência de silenciamento profundo colocava a pessoa nesse caminho aí, né? De começar a praticar mais. Eu fiz o advogado do diabo aqui, né? Que eu fiz o comportamento dos alunos Uhum. com quem eu convivo. Mas eu já ouvi algumas coisas assim. Uma coisa muito interessante que eu ouvi é que antigamente, lá na época do Freud, do Jung, quando eles começaram a fazer o trabalho deles, quando eles iam fazer o atendimento com a pessoa parava a vida delas, não fazia mais nada, ficava só fazendo o processo terapêutico ali 6 meses, até um ano, às vezes até mais, só ali fazendo tratamento psicológico, para depois voltar para a vida normal, que seria uma espécie de retiro, né? Ficava ali só focado. E outra coisa que eu ouvi falar é que lá nos mosteiros budistas de antigamente, para o cara conseguir entrar, ele tinha que ralar muito. Ele chegava lá, deixa eu... Não deixo não. Deixa eu entrar, não deixo não, fica aí na porta. Ficava na porta, anos e anos na porta, até o cara conseguir entrar. E aí tinha vários testes para ver se o cara já tinha alcançado os níveis de entendimento de algumas coisas, até que ele conseguia entrar para poder praticar a meditação lá dentro do mosteiro. Então, e hoje em dia tudo entregue de graça na internet e a pessoa quer uma pílula igual o Prozac. Né? Então, o problema é que assim, né? Eu vejo aí nos buscadores, né? A pessoa faz dessa busca espiritual por libertação mais uma estratégia para lidar com as frustrações da vida, entende? Ela faz mais uma Uhum. estratégia. E aí ela fica usando isso como paliativo mesmo, né? Aí a casa começa a desabar. Não, agora eu vou ficar observando, eu sou observadora, eu sou a consciência, eu não sou isso, eu não sei o que e tal. Fica usando como remédio. E não é esse o Aham. objetivo. Falta Eu seriedade. entendo. Ó, vou para as perguntas finais agora. Fechamento. Tá. Qual a pergunta que eu não te fiz e deveria ter feito? Não, você fez todas. Que bom, foi um bom entrevistador, então. Se você fosse um entrevistador e pudesse entrevistar qualquer pessoa, quem você entrevistaria? Ai, Buda. E o que você perguntaria ao Buda? Buda. Eu não perguntaria nada. Eu ficaria em silêncio. Ficaria olhando para ele igual a largatixa, né? É, é. Tô, Você tô te veio, vendo. você veio, eu, né? Não veio nenhuma pergunta aqui. Parece que eu vi ele aqui na minha frente agora. Eu ficaria só olhando para ele, só na presença. Ah, Budismo, né? Foi muito importante para mim. Os ensinamentos do Buda. Me marcou bastante. é mais, eu curto.
Se você tivesse a oportunidade de digitar no Google a pergunta que você mais quer saber a resposta, o que você digitaria? O chat GPT do universo. Nada. Nenhuma. Essa aqui é uma dinâmica que eu faço com os alunos numa atividade terapêutica e eu faço com os entrevistados também. Então, imagina que você ganhou um celular mágico e esse celular ele tem o contato de todas as pessoas do planeta. E aí você, tipo um WhatsApp que está todos os contatos. Assim. Aí se você enviar uma mensagem, vai chegar em todos os seres humanos do planeta inteiro. E você pode enviar uma mensagem só. Que mensagem você envia no seu celular mágico? Ame. Tá certo. Wanda, chegamos ao fim, né? Nosso horário deu certinho. Eu te agradeço muito pela oportunidade dessa conversa, adorei. Foi um prazer conversar e conhecer você, porque eu também não te conhecia. Muito obrigado. Eu vou colocar a entrevista lá no YouTube, né? Quem está assistindo aí já no YouTube está aí. E vou colocar seus dados abaixo para as pessoas entrarem em contato. E é isso. Agradecido. Também agradeço muito, Ferrari. Um prazer enorme te conhecer também. Muito obrigada. Tamo junto. Gente, tá no horário, não vou abrir para vocês fazerem pergunta, mas agradeço a presença de todos aí e desejo uma boa noite a todos. Quinta-feira que vem tem mais uma entrevista aqui na Oficina Entrevista. Boa noite a todos. Tchau, valeu, gente. Boa noite, valeu. Tchau, Wanda, valeu demais.